No coração do deserto da Arábia, onde o sol incinera as dunas douradas e o tempo parece não avançar, ergue-se um lugar tão sagrado que sua simples menção faz o coração de milhões bater mais rápido. Um lugar que vibra com rezas diárias, onde multidões circulam ao redor de um cubo misterioso como se participassem de um ritual que transcende milênios. Imagine, 2,5 milhões de pessoas movendo-se em círculos perfeitos, 7 voltas rituais, um silêncio ensurdecedor quebrado apenas por sussurros de orações em dezenas de idiomas. E no centro de tudo isso, um cubo negro de 12 metros de altura que guarda segredos que nem a ciência moderna consegue explicar completamente. Estamos falando da grande mesquita de Meca, a Masjid al-Haram, e no centro dela repousa a Kaaba, a estrutura mais sagrada do Islã, e possivelmente o objeto religioso mais enigmático de toda a humanidade. Mas o que há por trás de suas pedras negras? O que se esconde sob os véus da fé? Quais eventos marcaram com sangue e lágrimas essa terra sagrada? E por que alguns cientistas acreditam que este local pode estar conectado a fenômenos que desafiam nossa compreensão da física? A Kaaba não é apenas um cubo. Ela é o coração espiritual de mais de 1,8 bilhões de muçulmanos. 5 vezes por dia, em todos os continentes, bilhões de pessoas se viram em sua direção para rezar. Mas sua origem é cercada de mistério. O Islã ensina que ela foi construída por Abraão e seu filho Ismael, seguindo ordens divinas. Entretanto, descobertas arqueológicas sugerem algo muito antigo. Inscrições nabatéias encontradas na região datam de 300 a.C. Alguns estudiosos afirmam que a Kaaba já existia antes mesmo de Abraão, remontando a tempos anteriores ao dilúvio de Noé. E há aqueles que acreditam que a Kaaba não foi construída por mãos humanas. Segundo tradições místicas do Islã, a Kaaba seria uma réplica terrena de uma Kaaba celeste. Ela teria sido enviada dos céus à terra como um espelho do trono divino. Os anjos circulam ao redor da Kaaba celeste eternamente, e o ritual do Tawaf, as 7 voltas que os peregrinos fazem, é um reflexo dessa adoração celestial. Mas o que torna tudo ainda mais inquietante é sua localização. A Kaaba está posicionada do que os geógrafos chamam de proporção áurea terrestre, o ponto que melhor equilibra as massas continentais do planeta. Coincidência? Conhecimento ancestral perdido? Ou algo mais? A estrutura atual da Kaaba foi reconstruída múltiplas vezes ao longo da história. A versão que vemos hoje possui 12,86 metros de altura, 11,03 metros de largura e 12,62 metros de comprimento. Suas paredes são feitas de pedra calcária local e granito, algumas das quais pesam mais de 5 toneladas cada uma. A grande mesquita que a abriga é ainda mais impressionante. Com 400.800 metros quadrados de área construída, ela pode acomodar mais de 2 milhões de pessoas simultaneamente. Suas 9 torres, chamadas de minaretes, se erguem a 89 metros de altura, visíveis a quilômetros de distância no deserto. O piso da mesquita é um prodígio da engenharia moderna. Foram utilizadas mais de 500 mil toneladas de mármore branco especial que não esquenta sob o sol escaldante. O sistema de climatização consome energia suficiente para abastecer uma cidade de 100 mil habitantes, mantendo a temperatura interna sempre 10 graus abaixo da externa. Mas a tecnologia mais impressionante está nos minaretes móveis. Durante as reformas de 2015, foi instalado um sistema que permite que partes dos minaretes se expandam durante o Hajj, aumentando a capacidade acústica para que os chamados à oração alcancem perfeitamente os 2 milhões de peregrinos. Antes da era islâmica, a Kaaba era um santuário pagão multicultural. Tribos árabes de toda a península visitavam o local para adorar seus deuses. A estrutura abrigava mais de 360 ídolos, um para cada dia do ano lunar árabe, representando divindades de diferentes culturas. Hubal, deus da lua; Al-Lat, deusa da fertilidade; Al-Uzza, deusa da força; e Manat, deusa do destino. O mais intrigante é que, mesmo sendo um centro pagão, já existia o ritual das 7 voltas. Caravanas comerciais, tribos nômades, mercadores persas e até etíopes
participavam desse ritual circular milenar. Por que 7 voltas? Por que sempre no sentido anti-horário? Esses aspectos permaneceram inalterados mesmo após a islamização. Em 630 d.C., o profeta Maomé retornou a Meca após anos de exílio. Em um ato que mudou para sempre a história da humanidade, ele destruiu pessoalmente todos os 360 ídolos, utilizando uma vara para derrubar cada um. Disse que ele recitou o versículo corânico "A verdade chegou, e a falsidade desapareceu". Curiosamente, há um ídolo que nunca foi encontrado pelos arqueólogos. Uma estátua de ouro maciço, mencionada em textos antigos como o Guardião da Pedra Negra. Alguns acreditam que ela foi escondida em câmaras subterrâneas que ainda não foram descobertas. Mesmo o lugar mais sagrado do mundo não está imune à tragédia. O cerco de 1979, o ataque impensável. Em 20 de novembro de 1979, às 4h47 da manhã, durante a oração da alvorada, o impensável aconteceu. Um grupo de mais de 500 militantes armados invadiu a grande mesquita. Eles afirmavam que Juhayman al-Otaibi era o Mahdi, o Messias esperado, e que iriam purificar o Islã da corrupção moderna. O que se seguiu foi um cerco de 15 dias que chocou o mundo islâmico. Tiroteios intensos, granadas e gases lacrimógenos dentro do local mais sagrado. Os insurgentes conheciam cada corredor, cada passagem secreta da mesquita. Eles haviam estudado a arquitetura por meses. Para retomar o local, as autoridades sauditas precisaram pedir ajuda técnica ao exército francês, algo impensável, dado que não-muçulmanos não podem entrar em Meca. Os franceses converteram-se temporariamente ao Islã para participar da operação. O saldo final: 330 mortos e 451 feridos. A mesquita, inviolável por 13 séculos, havia sido profanada por dentro. A tragédia do túnel de 1990. Em 2 de julho de 1990, durante o Hajj, 1.426 peregrinos morreram pisoteados em um túnel que conecta Meca a Mina. O sistema de ventilação falhou. A temperatura chegou a 70 graus Celsius. Mas os relatos dos sobreviventes são perturbadores. Muitos descrevem sensações inexplicáveis, sussurros que os chamavam, uma compulsão irresistível de entrar no túnel, visões de luzes douradas que os guiavam para o mesmo destino fatal. Dr. Ahmad Hassan, sobrevivente e médico egípcio, relatou: "Era como se uma força invisível estivesse puxando todos nós. Não conseguíamos resistir." Alucinações causadas pelo calor extremo? Ou algo que transcende nossa compreensão? Cravada no canto sudoeste da Kaaba, ela é venerada por milhões. A Pedra Negra possui 30 centímetros de diâmetro e está fragmentada em 15 pedaços, unidos por uma moldura de prata pura, pesando 95 quilos. Segundo a tradição, essa pedra foi dada a Abraão por um anjo e teria vindo do paraíso. Ela era originalmente mais branca que o leite, mas escureceu ao absorver os pecados da humanidade. Teorias científicas modernas sugerem que é um meteorito raro, possivelmente um aerolito de composição única. Dr. Robert Clayton, geoquímico da Universidade de Chicago, analisou fragmentos minúsculos e descobriu isótopos inexplicáveis, elementos que não existem naturalmente na Terra. Peregrinos relatam experiências sobrenaturais ao tocá-la. Sensação de calor intenso, mesmo em dias frios. Pulsações rítmicas sincronizadas com os batimentos cardíacos. Visões momentâneas de luz dourada. Cura de doenças consideradas incuráveis. Sheikh Abdullah Al-Manea, guarda da Kaaba por 40 anos, afirma: "Vi homens chorarem como crianças ao tocá-la. Vi paralíticos recuperarem movimento. Vi céticos converterem-se instantaneamente. Há algo ali que a ciência ainda não consegue medir. O interior proibido. Poucos mortais entraram dentro da Kaaba.
O interior possui 3 pilares de madeira sustentando o teto, 2 lâmpadas douradas e tabletas com inscrições corânicas. O piso é de mármore colorido em padrões geométricos hipnotizantes. Rei Abdullah da Arábia Saudita descreveu sua experiência em 2007. É impossível descrever. Há uma presença ali. Algo que silencia qualquer pensamento, que cala qualquer ego. Senti que estava na antessala do próprio céu. A 19 metros da Caba está o Poço de Zanzan, uma das maiores anomalias hidrológicas do planeta. Localizado em pleno deserto árido, esse poço nunca secou em mais de 4.000 anos de história documentada. A origem é milagrosa. Agar, mãe de Ismael, corria desesperada entre as colinas Safá e Marwa, procurando água para seu filho moribundo. No 7º trajeto, uma fonte cristalina jorrou da areia seca, exatamente onde o bebê tocava o chão com o calcanhar. Dados impressionantes. O Poço de Zanzan tem uma profundidade equivalente a um prédio de 10 andares. A quantidade de água que jorra dele a cada segundo daria para encher quase uma caixa d'água de 1.000 litros. Ou seja, em 1 minuto, seriam 60 caixas d'água cheias. Se somarmos tudo que ele produz ao longo do ano, seria o suficiente para encher mais de 80.000 piscinas olímpicas. E o mais impressionante, a água sai sempre na mesma temperatura, morna, como a de um banho agradável, mesmo quando lá fora faz um calor de 50 graus ou mais. O Dr. Yahya Koshak, um cientista que estudou esse poço por 15 anos, disse: geologicamente, esse poço nem deveria existir. A região é completamente seca. A água parece brotar de um lugar que ninguém consegue explicar. Propriedades inexplicáveis. Quando os cientistas analisaram a água de Zanzan, ficaram surpresos. Ela tem 3 vezes mais minerais do que a água comum. É como se fosse um energético natural da Terra. Não há nenhuma bactéria viva nela. Seu pH é tão equilibrado que seria o sonho de qualquer especialista em saúde. E seus efeitos antioxidantes são mais potentes que os das águas minerais mais caras do mundo. Não é à toa que milhões de pessoas levam garrafas dessa água sagrada para casa. Hospitais na Indonésia a usam como parte de tratamentos contra o câncer. E em centros de pesquisa no Egito, médicos já registraram curas inexplicáveis em pacientes que a beberam regularmente. O Hajj é mais que uma peregrinação. É um programa de reprogramação espiritual que conecta o peregrino a frequências cósmicas ancestrais. Durante o Tawaf, peregrinos entram em estado alterado de consciência. Estudos neurológicos conduzidos pela Universidade de Harvard detectaram ondas cerebrais θ, o mesmo padrão observado em meditação profunda e experiências místicas. O corredor sagrado. A corrida entre Safa e Marwa replica o desespero de Hagar. São 7 trajetos, totalizando 3,15 quilômetros. Esse movimento gera um padrão energético específico que alguns físicos comparam às ondas gravitacionais. Dr. Michio Kaku, físico teórico, especula: movimentos circulares e lineares repetitivos, em locais com anomalias geomagnéticas, podem criar campos de energia que influenciam a consciência humana. Tradições islâmicas antigas profetizam eventos específicos relacionados à Kaaba que já começaram a se cumprir. Sinais já cumpridos. A Kaaba será atacada por forças do Iêmen. Cerco de 1979. Peregrinos morreram em grandes números. Múltiplas tragédias. A mesquita será expandida além de seus limites naturais. Expansões modernas. Profecias ainda por vir. O Hajj será interrompido por uma grande guerra. A Kaaba será destruída por um rei etíope. Hadith autêntico. Jesus, Isa, descerá próximo ao minarete branco de Damasco. No fim dos tempos, a Kaaba será elevada aos céus junto com o Corão. Sheikh Ibn Baz, antigo grão-mufti da Arábia Saudita, afirmou: esses sinais não são metáforas,
São eventos literais que se cumprirão exatamente como profetizados. Enquanto falamos, neste exato momento, milhões de pessoas estão se voltando em direção a Kaaba para suas orações. Em Tóquio, Nova York, Lagos, Jacarta, a cada segundo que passa, alguém está se conectando espiritualmente a este ponto específico do planeta. A grande mesquita de Meca continua crescendo. Novas alas, pontes climatizadas, pisos que não esquentam, sistemas de som 8D. A tecnologia se alia à fé para acomodar os milhões que ali se reúnem todos os anos. Mas por trás de toda a modernidade, algo permanece eternamente inalterado. A aura. O mistério. A sensação inexplicável de que ali, naquele exato ponto da Terra, algo maior está acontecendo. Cientistas encontram anomalias que desafiam a física. Místicos relatam experiências que transcendem o mundo material. Céticos saem de lá transformados. Crentes encontram confirmação de suas mais profundas convicções. Talvez seja por isso que tantos choram ao avistar a Kaaba pela primeira vez. Que tantos tremem ao tocar a Pedra Negra. Que tantos sentem, sem palavras, que estão diante de algo que simplesmente não é deste mundo. A grande mesquita de Meca é mais que um lugar sagrado. Ela é um portal entre o visível e o invisível, entre o humano e o divino, entre o conhecido e o inexplicável. E mesmo que você nunca vá até lá, mesmo que sua fé seja diferente, mesmo que você não acredite em nada, o mistério desse lugar sagrado, de algum modo, já te tocou. Esse foi mais um episódio de Rotas Sagradas. Se você chegou até aqui, deixe nos comentários qual lugar sagrado você gostaria que explorássemos em nosso próximo episódio. E não se esqueça de se inscrever no canal para embarcarmos juntos nessa jornada pelos lugares mais misteriosos e sagrados de nosso planeta.